Olá, eu sou o Fábio Secoto, especialista em e-commerce há mais de 25 anos. E seja muito bem-vindo à nossa segunda aula da Jornada da Venda Online. E nessa semana, essas 3 aulas vão te mostrar como sair da inércia, sair do absoluto zero e começar a vender online em 30 dias. Então vamos revisar o que eu te falei na primeira aula. Na primeira aula, eu te mostrei a grande oportunidade da venda online e também te mostrei como você pode aparecer na primeira página do Google sem nenhum investimento e ainda ganhar um site institucional 100% gratuito oferecido pelo Google. Ou seja, se você não assistiu, eu sugiro que você pause esse vídeo e volte lá para assistir, pois nessa jornada tudo tem uma sequência certa para você poder vender muito online e transformar o seu negócio. E já quero agradecer a todas as mensagens e comentários que me deixaram na comunidade, no meu Instagram, no Facebook, no YouTube e até por e-mail. Eu estou fazendo de tudo para responder todos, tá bom? É muito gratificante ver que você também se interessa em estudar para vender mais. Quero te parabenizar porque você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas priorizou seu tempo em seu estudo para investir no seu sonho. Vários de vocês já devem ter feito a planilha de checklist, implantado o Google Meu Negócio e já ganharam o site institucional e estão prestes a aparecer na primeira página do Google, dominando o quadrado do conhecimento. Não esquece do cartão postal para verificar o teu Google Meu Negócio, que vai chegar em 12 dias, beleza? Hoje nós vamos falar sobre as redes sociais, como elas são importantes na sua jornada da venda online. Mas se você não aplicar a metodologia certa, você não vai ter resultado. O método AEC te ensina como atuar e não ser panfleteiro nas redes sociais. Vamos começar essa aula? Imagine o seguinte, se você tem que vender para quem já quer comprar, essa pessoa é limitada. A quantidade de pessoas que já descobriu que tem o desejo ou o interesse em comprar o seu produto ou serviço é uma quantidade muito menor de pessoas do que todas as outras que não têm esse despertar. Ou seja, as outras pessoas que ainda não sabem que tem a dor que o seu produto ou o seu serviço resolve, é um volume muito maior de pessoas. Então, a gente está falando aqui da metodologia EQ de ampliação do seu potencial público. Ou seja, você vai vender para quem não quer comprar. Beleza? Então, vamos agora pensar um pouquinho. Essa metodologia está totalmente atrelada à jornada de compra e, por sua vez, a jornada de compra está totalmente atrelada às redes sociais. As pessoas elas são expostas aos nossos produtos e serviços de uma maneira muito inteligente, se a gente souber fazer isso, através das redes sociais. Então, se você ainda não tem rede social, você precisa implantar agora a sua fanpage no Facebook, o seu Instagram e o seu canal do YouTube. Essas são as 3 redes sociais mais importantes para você se desenvolver nessa jornada, beleza? Então eu quero perguntar, será que você é panfleteiro nas redes sociais? Será que você é um panfleteiro? Eu tenho quase certeza que você é um panfleteiro nas redes sociais e eu vou te provar isso agora. Então o método AEC quer dizer A de atrair, E de engajar e C de converter. Ou seja, é uma jornada. É uma jornada. Você atrai a pessoa que nem sabia que quer comprar o que você tem para vender, aí você engaja essa pessoa e depois você faz a conversão efetivamente vendendo o seu produto ou serviço. Então, nós vamos usar aqui a alegoria de um iceberg. Então vamos dar uma olhadinha aqui. O iceberg, ele tem uma parte que fica fora da água. A parte que fica fora da água é muito pequena, perto da grande volume de gelo que fica na parte de baixo da água. Então cerca de 80% do iceberg está na parte de baixo da água. Então a gente não quer vender para aquelas pessoas que já sabem o que você quer comprar. Essas pessoas a gente pode vender, mas o nosso objetivo principal é ir buscar os outros 80% do público que nem sabe que tem o desejo pelo produto ou serviço que a gente tem. Então nós vamos focar no pessoal da parte de baixo da água. E aí, o
que vem a metodologia EQ. A gente precisa criar um despertar de um potencial cliente que nem sabe que tem a dor que o nosso produto ou serviço resolve e fazer com que esse cliente seja despertado dessa dor através da nossa empresa. Nós temos que ser o agente do despertar. Então a gente faz com que ele se desperte usando a metodologia da atração e depois a gente vai trabalhar no engajamento para criar um gatilho da reciprocidade. Esse gatilho da reciprocidade vai fazer com que a conversão seja feita dentro da nossa empresa. Vamos pegar um exemplo para entender um pouquinho melhor esse processo. Nós temos um cliente chamado Center Panos, tá certo? E nós vamos ver o exemplo desse cliente. A Center Panos, ela está no segmento de patchwork e ela vende produtos para serviços artesanais. Então, patchwork, tecidos, MDFs, todos os tipos de produto para que as pessoas possam fazer trabalhos manuais. Quando nós conhecemos a Center Panos, ela era um panfleteiro. Esse era o tipo de postagem que ela fazia nas redes sociais. Então, vamos olhando aqui. Lançamento do tecido novo, tecido Disney. Ganha um super desconto, R$10 de desconto para usar o cupom tal. Ou seja, ela focava as redes sociais dentro de um trabalho de venda, venda, venda. E talvez seja isso que você esteja fazendo. Talvez você está exatamente agindo nas redes sociais como um panfleteiro. Quando você está nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, eu tenho certeza que você não está lá com a finalidade de comprar. Você não chegou lá para comprar. Então você está na rede social e você está ali no momento de distração, no momento de lazer, no momento de informação. Você está lá para ver coisas sobre os seus amigos, sobre os seus conhecidos, sobre a sua família. Então você está lá querendo buscar e descobrir informações, mas não necessariamente você está lá para comprar. Então você acaba sendo despertado de algumas oportunidades ou de algumas necessidades, alguns serviços, alguns produtos, acabam às vezes até chegando até você nesse momento, mas você não tem este objetivo latente. Então imagine o que é um panfleteiro para quem está navegando na rede social, que entra lá e compra esse tecido. Olha, estou te dando R$10 de desconto para você fazer patchwork, para você comprar tecido para patchwork. Olha, agora eu tenho um lançamento de um tecido novo. Cara, a pessoa não está lá querendo saber disso, você está enchendo o saco dessa pessoa. E a pessoa não vai estar conectada com você. Então, a tua entrada, quando você é um panfleteiro na rede social, você está trabalhando de uma maneira errada. Você só vai atrair uma pessoa que, coincidentemente, naquele momento, ela já é uma pessoa que costuma fazer trabalhos manuais, trabalha com patchwork, e naquele momento ela está querendo comprar um novo tecido e ela vai esbarrar com você e talvez ela se seduza a conhecer a sua empresa. Mas isso é vender para quem já quer comprar. E esse tipo de público que não está conectado, que não está no processo do método AEC, esse tipo de público valoriza demais preço, valoriza demais a questão do frete, se é gratuito, se não é. Ou seja, é uma venda que você vai ter pouca margem, porque você vai ter competidores, você vai ter muita gente competindo pelaquela pessoa junto com você. Isso que é vender para quem já quer comprar. Essa venda é uma venda mais difícil, uma venda com uma margem de lucro pior, porque você briga com a concorrência e você não tem vínculo emocional. A pessoa não tem nenhum vínculo com você. Ela não vai comprar de você indeterminadamente, não importa que preço você tiver, não importa se você está dando frete grátis ou não. Ela não tem vínculo, ela vai pelas condições racionais, pelas condições comerciais, para quem oferece o melhor preço, a melhor condição comercial, o frete grátis, o parcelamento, ou seja, não existe vínculo emocional conectado a isso. E quando a gente vai na metodologia EQ, a gente foge dessa conexão, beleza? Então vamos ver mais um pouquinho desse exemplo. O que a gente fez com a Center Panos? A gente focou ele na metodologia EQ. Então, vamos lá. As pessoas, elas não estão necessariamente interessadas em fazer trabalhos manuais, mas talvez elas estejam interessadas pelos benefícios que esses trabalhos possam fazer. E aí a gente começa a levar outro tipo de conteúdo. A gente leva conteúdo de atração,
conteúdo de engajamento. E a gente começa a falar que um trabalho manual, ele pode ser um hobby, ele pode ser uma terapia artesanal para poder aliviar o estresse desse cliente, ele pode fazer com que o cliente se apaixone pelaquela atividade manual, ele pode gerar uma fonte de renda para que ele, à medida que se distraia e crie um porta-joias, crie uma nova almofada, ele pode oferecer isso, presentear a outras pessoas e deixar de comprar o presente do aniversário, ele pode fazer para vender, ou seja, fazer e acabar vendendo para os vizinhos, para as pessoas, ou seja, eu posso levar para ele o artesanato como uma forma de distração, de terapia e mostrar os benefícios que ele se focar na questão do patchwork e de outros tipos de trabalho manuais podem levar esse cliente a desestressar e a ter uma nova fonte de renda de uma maneira gostosa e distraída. Então, esse é o processo e a forma como a gente faz a metodologia EQ. A gente começa a levar conteúdo não mais de venda de tecidos, de lançamentos, de novidades, e sim conteúdos de atração e engajamento. Ou seja, quando a pessoa vê nesse processo e descobre que talvez um trabalho manual possa desestressá-lo e que talvez possa fazer com que ele consiga se conectar internamente, que ele consiga ocupar o seu tempo de uma outra forma e até gerar uma fonte de receita nova, ela pode aí sim entender que talvez o patchwork é para ela, que o que você vende, que o que você oferece pode talvez estar sendo considerado para essa pessoa, para que ela possa passar a fazer esse tipo de atividade e aí sim usar os produtos e os serviços que você tem para oferecer. Então, esse é o caminho da jornada do atrair, engajar e converter. A gente vai trabalhar esse cliente para que ele se engaje com a oportunidade de fazer patchwork. Vamos usar esse próprio exemplo para falar um pouquinho da pandemia. Outro dia teve uma matéria aí, se não me engano, no Fantástico, falando sobre isso. A gente tem, na pandemia, aumentou demais a quantidade de pessoas que faziam trabalho manuais. As pessoas tiveram que se internalizar, tiveram que ficar dentro de casa e muitas pessoas começaram a fazer atividades de artesanato. Fizeram crochê, fizeram macramê e a gente começou a ver mães ensinando filhos mais novos a fazer esse tipo de atividade. E esses filhos mais novos colocaram uma nova visão sobre essa atividade manual, que é uma atividade que vem de muitos anos atrás, colocando uma técnica de execução do crochê, do macramê, com mais modernidade, de uma forma mais estilosa. E isso criou um novo movimento para essa categoria. A Centerpanos está aproveitando toda essa oportunidade. Então, ou seja, a gente percebe que acaba tendo um despertar, que a gente talvez pessoas que nem imaginavam estar fazendo trabalhos manuais, como jovens, por exemplo, se viram fazendo esses trabalhos. Se você tivesse sido o agente do despertar dessa juventude nesse processo, com certeza você teria a preferência dele nas compras da sua empresa, tá certo? Então vamos lá, a gente fala então nessa fase do engajamento, nessas tecnologias todas e tudo que isso pode ser feito. A partir daí a gente avança um pouco mais, a gente avança um pouquinho mais e vai para um caminho de cursos, ou seja, a gente começa a pegar a Centerpanos e oferecer cursos de patchwork, onde eu vou ensinar numa aula em vídeos gravados tudo o que ele precisa fazer para produzir uma bolsa, por exemplo, com patchwork, ou para produzir uma almofada com patchwork. Então tem uma professora que vai ensinar passo a passo como ela faz aquilo. Então eu levo esse tipo de conteúdo para as redes sociais. E aí começa uma conversão quase que disfarçada, porque no final dessas aulas eu coloco ali toda a lista de materiais que ela deve ter para poder concluir aquela almofada ou aquela bolsa que eu acabei de ensinar. E aí as conversões começam a acontecer de maneira natural. Muitas pessoas acabam começando a compram a listinha de material, vão assistindo o vídeo, vão executando e acabam tendo ali a sua primeira peça em patchwork feita e ficam maravilhadas com o resultado.
Então, esse processo é onde a gente vai fazendo a conversão e vai fazendo o processo de atração, de engajamento e de conversão quase que natural. Então, deu para você entender como que é vender para quem não quer comprar? Ou seja, você vai atrair essa pessoa, levando para ele uma informação de valor, uma isca digital muitas vezes, né? Você vai depois engajar ele com conteúdos que mostram que talvez você possa ajudá-lo a resolver uma determinada dor que ele nem sabia que ele tinha. Depois você vai conectando ele com você, entregando todos esses conteúdos de valor. Depois você vai criando uma conversão quase que natural à medida que você entrega conteúdo de valor, que você entrega informação. Beleza? Então, esse é o processo do atrair, engajar e converter. Eu vou te dar agora um outro exemplo. Um exemplo de um outro cliente nosso chamado Momento Diabetes. Momento Diabetes. O Momento Diabetes é um cliente nosso que tem uma revista. A revista Momento Diabetes. Uma revista digital e uma revista impressa, que leva conteúdo e informações riquíssimas sobre como você pode fazer para evitar, né, o processo do diabetes. Tem pessoas que têm diabetes tipo 1, pessoas que têm diabetes tipo 2. Tipo 1 é uma pessoa que já tem isso como uma doença autoimune. E o diabetes tipo 2 ele é desenvolvido através de maus hábitos. Então essa revista, o objetivo do Momento Diabetes é levar esse conteúdo para as pessoas o máximo possível. E não só através da revista, mas também através de um site, através de eventos online, através das redes sociais. E o que a gente pensou aqui na Momento Diabetes? A gente pensou, isso fica muito legal olhar o case da Momento Diabetes para falar em relação à isca, né? A atração. A gente pensou em algumas formas de atrair o cliente para esse processo da atração, para que ele possa descobrir a oportunidade de conhecer mais a Momento Diabetes. E aí, o que a gente fez? Vamos olhar aqui. A gente, por exemplo, fez um e-book de receitas doces deliciosas para quem tem diabetes. Ou seja, se eu quero atrair o público que já tem ou uma diabetes tipo 1 ou tipo 2, que não é o público que ainda está se prevenindo, mas que já tem a doença, aí o que a gente faz? A gente cria um e-book ligado a doces, que são receitas doces, porque o doce para o diabetes, para quem tem diabetes, é praticamente uma coisa bem proibida, né? A pessoa fica com essa noção de que o doce tem açúcar, é proibido, e não é bem assim. Tem como criar vários tipos de doces que são super gostosos e são próprios para quem tem diabetes. Então aqui, por exemplo, vocês podem ver várias receitas. A nutricionista que trabalha para essa empresa fez aqui uma série de receitas. A gente tem aqui paçoca proteica, brigadeiro de banana, trufa funcional, manjar com calda de maracujá, ou seja, vários tipos de receita, uma mais gostosa do que a outra. Olhando aqui, você fala, meu Deus, eu tenho vontade de comer, né? Então, ou seja, é um e-book com várias receitas muito legais. Então, o que acontece nesse processo? E a gente usa esse e-book para atrair. Ou seja, eu vou e faço uma postagem nas redes sociais oferecendo gratuitamente esse e-book. As pessoas que vão pegar esse e-book, baixar esse e-book, elas estão dentro do meu avatar, da minha persona. Essas pessoas, elas vão ter uma conexão com o diabetes. E aí eu consegui atrair essa pessoa para o meu objetivo, que é poder oferecer depois a revista para que ele possa continuar se informando sobre o assunto do diabetes. Então isso fica bem claro nesse exemplo, o trabalho de usar uma isca digital para que você possa atrair esse cliente. Uma vez atraído, você continua entregando conteúdo de valor na jornada. A Momento Diabetes, por exemplo, tem uma jornada de educação em diabetes, que são vários vídeos que ela faz ao longo do tempo, e a cada 2 meses tem um evento online ao vivo e gratuito, e ela convida essas pessoas para esse evento, ou seja, uma nova oportunidade de engajamento com esse público, ou seja, esse público passa a receber informação através dessa jornada de educação em diabetes, onde vem nutricionistas, endocrinologistas, pessoas das mais diversas
frentes aí ligadas ao diabetes, falar sobre como você pode fazer para tratar, para evitar, para ter uma vida saudável mesmo tendo diabetes. Ou seja, ela vai entregando conteúdo de engajamento. Durante essa jornada, as pessoas vão entendendo todo o valor que a revista Momento Diabetes trouxe para esse cliente de uma forma muito tranquila, sem exigir nada em reciprocidade. E ela vai criando uma conexão emocional com a Momento Diabetes, assim como o cliente foi criando uma conexão emocional com a minha cliente Center Panos. À medida que essa conexão emocional começa a se estabelecer, entra em cena o gatilho da reciprocidade. E nesse gatilho da reciprocidade, a gente consegue entender que a pessoa fica predisposta a criar aquela conexão com a sua empresa. Então, no caso da Momento Diabetes, chega um momento que naturalmente ele começa a perceber que existe uma revista chamada Momento Diabetes, que tem na versão digital e na revista impressa, que essa revista pode ser extremamente útil para ele, e aí ele vai acabar se tornando um assinante. E aí sim ele passa a investir na assinatura da revista e começa a receber ela de maneira recorrente e vai renovando e vai continuando a sua conexão com a empresa. Ou seja, o serviço foi vendido nesse momento. Em relação a Center Panos, o cliente chega ao entendimento que ele precisa e que pode ser muito legal para ele fazer atividades manuais ligadas a patchwork, ao MDF, ou seja, atividades que possam ser prazerosas e que possam distraí-lo e gerar uma fonte de renda adicional. E aí ele começa a naturalmente fazer a adesão a esse tipo de hobby, e isso com certeza ele vai fazer com a Center Panos, porque a Center Panos que foi o agente da descoberta. Esse é o gatilho da reciprocidade, né? Então, ou seja, à medida que você foi descoberto por uma empresa, a empresa gerou você aquela descoberta, na hora de comprar não tem mais a questão do preço, não tem a questão mais do frete, das condições comerciais, não tem aquela guerra de preço. Se você estiver dentro do mercado, se o teu produto for até um pouquinho mais caro do que o mercado, se você tiver uma condição comercial um pouquinho menos atrativa, não tem problema. Você vai conseguir trabalhar com margens melhores. Por quê? Porque o cliente está vinculado emocionalmente com a sua empresa e com o seu negócio. Ele vai adquirir de você, mesmo que você tenha uma condição comercial um pouquinho diferente do mercado. Por quê? Porque existe um vínculo, existe um gatilho da reciprocidade. Ele está querendo retribuir o prazer que ele teve de criar essa descoberta através da sua empresa. E ele quer que a retribuição seja com a sua empresa. Que forma ele tem de retribuir? Comprando o produto ou serviço que você tem para oferecer. E aí sim ele vai te retribuir. Então esse é o gatilho da reciprocidade e esta é a metodologia AEC. Atrair, engajar e converter. É assim que você tem que se postar dentro das suas redes sociais. Entendeu agora como as redes sociais podem te ajudar a vender muito online? Como elas são importantes na jornada de compra? E como você tem que fazer para realmente não ser um panfleteiro nas redes sociais? Eu tenho certeza que agora você sabe que você é panfleteiro. Então você tem que usar o método AEC, atrair, engajar e converter, e utilizar ele nas suas postagens das suas redes sociais, com ações de atração, até mesmo com iscas digitais, para capturar o potencial cliente, ações de engajamento, onde você vai entregando bastante conteúdo de valor para que ele entenda cada vez mais que você é um especialista naquele assunto, que você pode ajudar ele a descobrir cada vez mais sobre essa dor que ele nem sabia que tinha e que você está pronto para ajudá-lo a resolver. E no final, a conversão ocorre de uma maneira quase que natural, onde você começa a mostrar oportunidades para que ele possa criar essa conversão. Essas oportunidades têm que ser exibidas. No momento da conversão, você deve oferecer o seu produto ou serviço, mas de uma maneira inteligente, que naturalmente essas conversões vão acontecer. Então é assim que a gente usa as redes sociais para conectar com o nosso negócio, para vender muito online. Então eu tenho certeza que você também pode fazer isso, né? Assim como a Center Panos, assim como a Momento Diabetes, assim como vários clientes que nós temos, né? Até mesmo no segmento de serviços,
como a Evidive, que vende cursos de mergulho, que tem um produto de atração chamado o Emotion Dive, que é uma experiência inicial de mergulho, aí para um produto físico, onde a pessoa vai lá, em vez de fazer o curso, faz uma experiência de 1h30 e experimenta o equipamento de um mergulhador, ou seja, também serve para quem vende serviço. Ou seja, você tem um caminho muito bacana para construir essa jornada. E é isso que você precisa fazer, e aí sim você vai vender muito online. Então eu tenho certeza que você também pode fazer isso, assim como todos esses clientes. Basta você começar. Anteontem você implantou o Google Meu Negócio. Hoje você aprendeu o método AEC. E agora já sabe como se postar nas suas redes sociais e não ser mais um panfleteiro virtual. Todos esses exemplos que você viu até aqui são de pessoas que fizeram meu treinamento Loja Virtual de Sucesso, que transformaram suas vidas através da venda online. Eu tenho um treinamento que ensina passo a passo para você começar a vender, mesmo que você não saiba nada de computadores e de internet. Se você conseguiu assistir essa jornada, você está apto a fazer esse treinamento e colocar sua loja online no ar em 30 dias. E muita gente tem me perguntado como ter acesso ao treinamento Loja Virtual de Sucesso, onde tem o passo a passo completo e detalhado de cada uma das etapas da venda online, onde você vai sair do zero e começar a vender através da sua loja virtual em 30 dias. Por enquanto, as inscrições estão fechadas, mas a boa notícia é que dentro de alguns dias eu vou abrir as inscrições para a próxima turma. Mas isso eu vou falar mais na próxima aula, beleza? E o que vem por aí? Na sexta-feira nós teremos a nossa terceira aula. Vamos falar do método New PMG, que é o coração da venda online e garante que você tenha uma loja virtual de sucesso. O jeito certo de colocar a loja virtual no ar, aplicando a nossa metodologia. O maior erro que as pessoas cometem ao querer vender online. E todas as estratégias que vão fazer você vender muito online. Aproveita e deixe seu comentário na comunidade. Me diz aí se você é panfleteiro e agora não vai ser mais, né? E fica tranquilo, porque a apresentação utilizada nessa aula será liberada na comunidade também. Se você ainda não está lá, tem um botão logo abaixo desse vídeo. Clique e entra para a comunidade agora. E se não me acompanha nas redes sociais, corre lá e me segue, que eu estou no Facebook, no Instagram, no YouTube. E hoje, às 9 horas, eu estarei ao vivo para tirar suas dúvidas. Eu te espero lá. E para encerrar, vamos citar de novo o meu amigo Bill Gates. Ele disse, em 5 anos haverão 2 tipos de empresa. As que vendem online e as que não existem mais. Mas se você está aqui comigo, com certeza, você já está no caminho certo e vai fazer parte das empresas que vão vender muito online. Até sexta-feira às 9 horas, com a nossa terceira aula. Fica comigo e sai da inércia.